Alô amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo uma análise que eu fiz lá no canal Roberto Kodama sobre o que o Ceará precisa para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Quais são os procedimentos básicos que são necessários para que o Ceará possa voltar, retornar, subir à elite do futebol brasileiro. Peço que você, se você não assistiu lá no canal Roberto Kodama, peço que você assista essa análise até o fim, porque tem muitas situações importantes que eu coloco nesta análise. Confere a análise que eu fiz lá no canal Roberto Kodama, que eu trago para você aqui no canal RK Ceará. Olha só. Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará para vocês. E neste vídeo eu quero fazer uma profunda análise da situação do Ceará neste momento e o que o Ceará precisa fazer na Série B. Quais as providências que o Ceará precisa tomar para que já em 2024 suba para a Série A. Quais são as providências necessárias? Se fala em reformulação, se fala em planejamento, se fala em dispensa de jogadores, até porque a folha salarial hoje do Ceará é de 5.200.000 reais e tem que ser cortada pela metade, ou seja, no máximo 2.500.000, 2.600.000, no máximo. Para isso, os jogadores que ganham mais, que é o caso do Vina, do Mendonça, do Messias, do João Ricardo, esses vão ter que deixar o clube ou fazer uma seleção, quem sai, quem fica. E tudo isso passa pela gestão, a gestão que poderá ser com o Robinson de Castro ou sem o Robinson de Castro. Eu, particularmente, acredito que o Robinson de Castro, a melhor coisa que ele tem a fazer é renunciar. Porque a bobagem que foi feita, já foi feita. A não ser que ele mata no peito e diga, eu vou trazer o Ceará de volta à Série A. Assim como fez Belintani no Bahia. Belintani disse, eu fiz cair, eu vou trazer o Bahia de volta. Mas Robinson de Castro terá cacife para isso? Robinson de Castro terá competência para isso? Essa é a principal questão. Porque pelas escolhas que ele fez neste ano, trazendo treinadores sem grandes capacidades, ou até pode ter capacidade, mas sem experiência suficiente, principalmente os 3 últimos treinadores, que foram Marquinhos Santos, que foi o Lúcio Gonzalez e que foi Juca Antonello. Primeiro, Marquinhos Santos, pouca experiência. Segundo, Lúcio Gonzalez, nenhuma experiência. Terceiro, Juca Antonello, também nenhuma experiência no time principal. Comandou alguns jogos, mas isso não conta. O que conta é a experiência de clubes. Ele não tem experiência em clubes, gente. Ele tem experiência nas categorias de base. Pode até ser, não estou falando da competência do cara, pode ser um cara super competente. Mas para encarar uma Série A, não poderia ter decidido pela permanência de Juca Antonello, de Lúcio Gonzalez, pela escolha de Marquinhos Santos. E aí que está a questão. O Ceará tem que escolher, antes de mais nada, antes de começar o planejamento, tem que escolher o seu comandante técnico. Por quê? Porque não adianta você contratar jogadores se não estão na filosofia do treinador a ser contratado. Então, o comandante técnico, a comissão técnica tem que participar do processo desde o início, da pré-temporada. Tem que participar das dispensas dos jogadores, quem serão dispensados, das contratações de jogadores que são necessárias, e não haverá dinheiro suficiente para contratar medalhões. Medalhões, se é para deixar algum jogador aí que tenha uma capacidade de reagrupar o elenco, reagrupar esse time do Ceará, que deixe, segundo minha visão, segundo minha ótica, que deixe o João Ricardo, que deixe o Messias, que deixe o Luiz Otávio.
E se der, que deixe o Mendonça, que é um jogador diferenciado. Vai ter que liberar Vina, vai ter que liberar Nino Paraíba, vai ter que liberar um monte de gente. Um Fernando Sobral, que tem mercado também. E contratar jogadores com espírito, com perfil de Série B. Não adianta trazer jogadores da Série A para jogar a Série B. Primeiro que não vai ter motivação suficiente para encarar uma maratona que é a Série B. E outra coisa, é vasculhar o mercado sul-americano. Eu não estou falando de contratar estrelas do Boca Juniors, do River, do Peñarol, Vélez Sarsfield, coisa que o vale. Não, estou falando de jogadores argentinos, jogadores paraguaios, jogadores chilenos, jogadores do Uruguai, da segunda ou da terceira divisão. Destaques. Destaques, para isso tem que ter pessoal que entenda do mercado sul-americano. Vasculhar o mercado sul-americano. Vasculhar o Nordeste. Vasculhar o interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Nordeste, da Bahia, do Ceará, enfim. Tem que ter esse tipo de comprometimento. Outra coisa, os destaques da Série B, os destaques da Série C, os destaques da Série D, vai lá, vai, negocia. O Ituano, só para vocês terem uma base, tinha uma folha salarial menor do que R$1 milhão. Menor do que R$1 milhão. E foi o clube com o melhor desempenho do segundo turno da Série B. Jogadores como Ailon, que já jogou no Inter, estava escanteado em vários clubes grandes. O Ailon resolveu, marcou muitos gols. Outro jogador que se destacou, Vinícius Paiva, jogador aí de 22 anos, que entrou em momento decisivo do Ituano e fez o Ituano crescer na competição. Jogadores do Sampaio Corrêa, que também teve um bom desempenho no segundo turno da Série B, foi bem na tabela de classificação inclusive. Como, por exemplo, o Poveda, que foi o goleador da competição, ou um dos goleadores. Como, por exemplo, o Pimentinha, jogador arisco, jogador que vai para cima, jogador que não tem medo de encarar. O Jean Carlos também seria uma questão a ser colocada. Então tem jogadores têm. Jogadores que recebem um salário aí que não é de 600 mil como recebe o Vina, que não é 400 mil como recebe o Mendonça. Jogadores que recebem aí 50 mil, 60 mil, 70 mil, 25 mil. Aliás, o teto de salário do Ituano era de 25 mil reais, só para vocês terem uma base. E fez o que fez. Encarou o Vasco e quase toma o lugar do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi por detalhes. Portanto, meus amigos, agora tem o jogo contra o Juventude. Terminou o jogo contra o Juventude. Segunda-feira, de manhã, marca uma reunião. Primeiro para decidir se Robson de Castro fica ou se renuncia. Segundo, para começar a escolher o treinador. Essa deve ser a primeira medida, escolher o treinador. De preferência, ou enfim, que seja experiente, que conheça a Série B. Não adianta ser treinador que ganha aí 1 milhão, que é top de linha, que conhece a Série A. Não, tem que conhecer a Série B. Tem que conhecer a Série B. Um especialista em Série B hoje no Brasil chama-se Guto Ferreira. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Guto Ferreira, mas ele é especialista em Série B. Ele é especialista e salvou o Coritiba de ser rebaixado. Treinador competente, não é top de linha, não é um grande treinador, tem as suas falhas também, mas é um treinador que conhece os entremeios da Série B. E isso é importante. O que tem que ser feito na Série B? Porque Série B, a técnica não é o mais importante. O importante é a garra, a vontade de vencer. Chutão para fora, bola para o mato porque é jogo de campeonato, a imposição física. Tudo isso é de extrema importância na Série B. Para ganhar a Série B,
às vezes por 1-0, 2-1, aquela partida encardida. A imposição física é importante nesse tipo de competição. Portanto, em primeiro lugar, escolher um treinador cascudo que conheça a Série B. Segundo lugar, selecionar quem desse elenco atual fica. Já dei a minha dica. Fica com o Messias, fica com o João Ricardo, fica com o Luiz Otávio e se a capacidade financeira permitir, segura o Mendonça. Por que o treinador tem que ser em primeiro lugar? Porque ele vai participar ativamente de como será montado o elenco. Primeiro com as dispensas, quem deve ser dispensados. Claro que eu, se pudesse, não dispensaria o Vina, que é a qualidade técnica do Ceará. Mas a capacidade financeira diminui pela metade ou menos ainda. E se faz necessário que alguns medalhões não fiquem para a próxima temporada. E o mesmo técnico, a sua comissão técnica, tem que participar ativamente da escolha das contratações a serem feitas. Porque tem uma outra situação que é importante, que é a questão financeira. A questão financeira vai ser crucial. Conforme eu falei antes, 5.200.000 de folha salarial não tem como bancar. Não tem como bancar, porque a receita vai diminuir pela metade, ou menos ainda, como eu falei antes. Então, vai ter que diminuir para 2.500.000, 2.600.000 no máximo, no máximo. Só para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro trabalhou toda a temporada com 2.600.000, 2.700.000, não chegou a 3 milhões. O Grêmio até teve uma folha salarial um pouco mais alta, mas o Grêmio de 15 milhões que ele tinha em 2021 baixou para 8, 9 milhões. Tá? Dispensou muitos jogadores que ganhavam muita grana, como por exemplo o Douglas Costa, como por exemplo o Rafinha, lateral direito da ex-seleção brasileira, como por exemplo o Jean-Pierre, que hoje está no Avaí, que caiu com o Avaí, inclusive. E o Vasco da Gama também estava nessa base aí, 4 milhões, 5 milhões. Só que o Vasco também vem de uma folha salarial gigantesca aí de 10, 12 milhões de reais. Mas o Ceará não. O Ceará já tem uma realidade de 5 milhões. E conforme esta realidade, tem que ser diminuído no mínimo pela metade, que seria os 2.500.000 reais. Agora, se o Ceará conseguir segurar alguns bons nomes do seu elenco, como os já citados, o João Ricardo no gol, os dois zagueiros, Messias e Luiz Otávio, ou pelo menos um deles, o Mendonça, se der para segurar, o Ceará passa tranquilamente pela Série B. Digo tranquilamente, por quê? Porque eu acompanhei muito a Série B, acompanhando o Bahia, acompanhando o Grêmio também, acompanhei a Série B desta temporada, que foi fraquíssima. O Bahia tem um time muito ruim. O Vasco tem um time muito ruim. O Bahia passou o campeonato inteiro no G4. O Vasco também, uma boa parte dela. Aliás, os 4 que conseguiram acesso ficaram assim 80%, 70%, 80% da competição no G4. Então foi muito fácil, foi muito tranquilo a Série B deste ano. Com exceção do Vasco, que ficou naquela situação aí, vai o Vasco, vai o Ituano. Mas, de resto, os 3 primeiros, agora o Vasco ganhou os pontos aí contra o Sport, ficou em terceiro, me parece, mas de resto foi bem tranquilo. O Grêmio subiu com 3, 4 rodadas de antecedência, o Cruzeiro mais ainda. E 2023, como não terão esses 4 times da Série A, que são da Série A, o Ceará também é da Série A. Como não tem, o Ceará vai passear na Série B, vai passear. Só que tem o seguinte, tem que manter algumas peças-chave do elenco atual, reforçar a base e principalmente garimpar jogadores nas divisões inferiores da Colômbia, do Chile, do Uruguai, da Argentina, segunda divisão. Tá? Não são os jogadores principais do River nem do Boca, são jogadores da segunda divisão, destaques. Aí sim o Ceará
tem uma possibilidade muito grande de voltar no final de 2023 para a Série A. Porque a Série B deste ano o nível foi muito baixo. Agora, sem os 4 principais que conseguiram acesso, a caminhada do Ceará deverá ser muito mais facilitada. Mas para isso é primordial que se decida: Robson de Castro continua, Robson de Castro fica ou renuncia? E, acima de tudo, antes de mais nada, escolher um técnico cascudo e capacitado para encarar a Série B, com perfil de Série B. É o que eu tenho a dizer para você, torcedor do Ceará. O Ceará vai voltar para a Série A, com certeza, mas para isso tem que ser tomadas decisões importantes como as que eu coloquei neste vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.